Aleluia. Então, irmãos, na semana passada nós finalizamos o capítulo 4 da série. Como é que é a série, irmãos? Caminho, verdade e vida. Nós estamos estudando o livro escrito por João, o Evangelho de Cristo Jesus escrito por João. Onde nós na semana passada nós falamos sobre o diálogo de Jesus com seus discípulos. Quando eles chegam e incentivam a Jesus a comer, e aí ele responde de forma categórica que ele já tinha sua comida. E aí começa aquele burburinho entre eles: quem será que trouxe comida? Será que alguém trouxe uma comida para ele? Só que ele estava se referindo que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E nós explicamos o que significa isso. Significa viver o propósito, significa viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Falamos sobre essa comida. Então, mais sobre esse assunto você pode ver no conforto da tua casa, no canal do YouTube, pauseando, parando ali, folheando a tua Bíblia. Assim é bom. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos do versos 1 até o 20 nessa noite. O 1 e o 2 dizem assim. Antes disso eu quero dar o tema da mensagem. Eu me esquecendo que nem o pastor Igor. Isso aí acho que é O tema dessa noite é tal pai, tal filho. Versículos 1 e 2 diz assim então: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, ou Betesda, tendo 5 entradas em volta. Essa palavra Betesda, ou Betesda, agora eu vou ficar nessa, né? Betesda traduz-se como casa de misericórdia, um nome que reflete bem a realidade daquelas pessoas que ali se encontravam, que estavam naquele lugar à espera de um milagre, à espera de um toque. Essas pessoas que ali estavam muitas vezes doentes, elas eram tratadas de forma... As pessoas repudiavam aquelas vidas, repudiavam aqueles doentes pareciam inexistentes, eles eram marginalizados, eles eram muitas vezes esquecidos. Então eles estavam ali ao lado daquele poço, aquele tanque, ou melhor, corrigindo, esperando ali, com esperança, o alívio das suas aflições, o receber de uma cura, através daquele milagre, de um milagre. Então, versículos 13 e 4, continuando, vamos entrar para dentro do cenário. Ele diz assim: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitada as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Aqui eu preciso antes dar uma explicação. Se você pegar uma Bíblia mais próxima dos manuscritos originais, eles não vão conter o versículo 4 e nem o final do versículo 3. Depois de um tempo, com a tradução da própria palavra de Deus, houve esse acréscimo do final do versículo 3, onde diz: eles esperavam um movimento nas águas, e o versículo 4 por inteiro, que foi acrescentado com o tempo, porque era uma crença na época,
Era uma crença daqueles que ali estavam, que acreditavam que aquele tanque de Betesda, ele recebia ali uma visitação de um anjo que agitava as águas, e ali aquelas pessoas eram curadas. Mas João, ele não coloca isso na sua narrativa. Então, se nós pegarmos os manuscritos antigos, os primeiros, os mais originais, os mais próximos, por isso que quando a gente diz que a Bíblia ela é inerrante, você pode garantir que a Bíblia é inerrante. Mas qual Bíblia? Os manuscritos originais, aqueles lá atrás, aqueles primeiros que foram escritos, porque a Bíblia ela foi traduzida, e muitas vezes aqui não tem nenhum mal, porque ele não faz nenhuma associação a algo que vai comprometer o entendimento do texto. Mas nós precisamos falar que existe uma ferramenta dentro da teologia que se chama crítica textual. Então, na crítica textual nós estudamos isto, aonde entre parênteses ou entre colchetes, quando você tem na sua Bíblia, aquilo ali muitas vezes é acrescentado pelo escritor, pelo aquele escritor que está editando a Bíblia, para que possa ficar mais fácil a compreensão, mas ele não sai do contexto. Amém? Só para nível de informação, porque alguém pode chegar para você e dizer, mas isso não contém. E realmente, o que acontecia ali, que as pessoas eram curadas dentro daquele tanque, nós não sabemos se eram porque eram águas termais, águas que faziam bem, ou se realmente havia algo. Só que Deus ele não ia apoiar algo místico que contrariasse a sua palavra. Então como que, porque isso era um misticismo que estava, e aquelas pessoas ali estavam do lado de um tanque esperando ser curado. Então a menção aqui, de que muitas pessoas estavam ali, é um testemunho de que da necessidade urgente, de que tivesse uma intervenção divina nas suas vidas. Eles estavam ali na expectativa de serem curados. Isso reforça que mesmo em meio a uma grande dor, a um grande caso de doença, de enfermidade física, a misericórdia de Deus ela se manifestava e se manifesta nos nossos dias. Essa cena ela se torna ainda mais significativa com a atitude de Jesus. Ou seja, Jesus chega naquele lugar, aquele lugar de necessidade, e ele chega ali de que forma? Cheio de compaixão. A atenção de Jesus, ela foi única e exclusivamente para aquele homem, que ali estava há 38 anos, não digo naquele lugar, mas há 38 anos que ele estava enfermo, que ele tinha essa enfermidade que, acredito eu, a Bíblia não relata que seja uma paralisia nas suas pernas, algo que o impossibilitava de se locomover muito rápido, ou de chegar naquele tanque, como era a forma que eles criam, que quem entrasse primeiro era curado. Era a forma que eles criam, era a forma que eles acreditavam, era uma crença da época. Então Jesus chega naquele cenário cheio de compaixão, demonstrando que mesmo em meio à dúvida e ao desespero, Ele é capaz de trazer a esperança e a cura verdadeira. E isso não é diferente na minha e na tua vida. Eu e você precisamos atentar para isso, que mesmo em meio mesmo em um cenário desfavorável, mesmo em momentos que muitas vezes nós estamos necessitados de algo, seja porque o que era que estava acontecendo aqui? Havia um homem ali, que agora nós vamos ler no versículo seguinte, que estava enfermo, que estava há 38 anos assim. Então o que era a necessidade dele? De cura. Então cada um de nós muitas vezes temos necessidades. Talvez não seja cura física, mas seja muitas vezes uma cura espiritual, seja muitas vezes uma necessidade de uma outra situação. Então todos nós como seres humanos, nós temos necessidades. Aí vai no 5 e o 6, do 5 até o 8 agora, até o 9, perdão, 5 ao 9, diz assim: um dos que estavam ali
era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Que intrigante isso, né? Versículo 7 diz assim: disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Então, como eu falei aqui, esse homem, 38 anos no mesmo estado. A Bíblia aqui, ela não relata realmente a sua enfermidade no sentido categórico. Aqui eles disseram que era aleijado, mas não sabemos se era de uma perna, se era das duas, se tinha uma debilidade diferente. Mas as suas pernas, certamente elas eram incapazes de que ele tivesse rapidez, agilidade. Esse homem, ele estava focado em quê, irmãos? O que ele estava focado? Ele estava diante de um cenário onde não sabemos por quanto tempo ele permanecia ali, dias e dias, anos e anos, não sabemos. Talvez esse homem estivesse até ali morando já, ao lado daquele tanque, necessitando daquela cura. E esse homem, ele estava totalmente focado na necessidade, e ele não percebeu a presença. Olhe comigo isso. Ele estava tão focado na necessidade que não percebeu a presença. A presença de quem? A presença de Jesus. E aqui, irmão, eu tiro um aprendizado para nós. Eu tiro algo para a minha vida, porque muitas vezes nós estamos focados na necessidade de um milagre, que muitas vezes eu e você não percebemos a presença de Deus nesses momentos de adversidade. Não percebemos a presença dele no nosso meio. Agora, esse entendimento, ele é crucial. Ele é de suma importância para a nossa vida pessoal e para as nossas questões que nós enfrentamos. Se eu e você não tivermos o entendimento e a compreensão de que Jesus está presente, independentemente da situação, a palavra de Deus, ela declara, e Cristo não mente: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra não diz que no momento que você está triste, no momento que você está em dificuldade, Ele não está, Ele está sempre. Ele se faz presente quando muitas vezes o homem não pode estar. Agora, talvez eu e você muitas vezes estejamos tão atraídos pela necessidade que perdemos o propósito. Estamos tão presos na necessidade que deixamos de viver aquilo que Deus quer de nós. E aqui, irmãos, a necessidade pode ser a mais diferente. Talvez você nesse momento esteja identificando coisas na tua vida que você passa e que muitas vezes você não percebe a presença de Jesus, porque você está focado nos problemas, nas adversidades, no que está dando errado, no que não está no lugar, no que não está do jeito que deveria. Porque nós temos uma coisa dentro de nós, que é querer que as coisas estejam como a gente quer. Mas deixa eu falar uma coisa para você e para mim: não é do nosso jeito.
E também não precisa que seja. Tem que ser do jeito dele, irmãos. Esse homem, ele idealizou e definiu a maneira e o modo que seria curado. Ou seja, ele ficou ao lado de um tanque e ele idealizou: eu vou entrar dentro daquele tanque e é dessa forma que eu vou ser curado. E muitas vezes a forma que esse homem idealizou é a forma que nós idealizamos. Nós também pensamos que a necessidade ou o milagre, ele vai vir da forma que nós esperamos, do jeito que a gente quer. E muitas vezes ele está ao nosso lado, dando a direção e a sabedoria para que nós possamos sair da necessidade. E nós estamos bitolados, estamos com a visão em ser daquele jeito que a gente imaginou. Às vezes eu e você mentalizamos coisas: se eu fizer agora um jejum, eu vou fazer um jejum de 1 mês e vai acontecer. A gente usa. Agora eu vou ir na igreja, eu vou me envolver nas atividades da igreja e Deus vai fazer algo que eu estou necessitando. Todas as coisas que eu e você fizemos com um motivo errado ou com a motivação errada, ele não permanece. A gente rapidamente deixa de fazer, enfraquece. Eu e você não devemos fazer jejum por uma causa, mas devemos fazer o jejum por causa da presença. Eu e você devemos frequentar uma comunidade de fé, não porque nós queremos algo de Deus, mas por aquilo que Ele já fez, por gratidão, por entendimento de que eu hoje preciso ser uma testemunha, e o que me qualifica para ser uma testemunha é aprender da palavra, é orar, é estar em comunhão. Aí no versículo 6, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Parece até que Jesus está brincando, né? Chega diante de um homem, 38 anos, e ele pergunta: você quer ser curado? Assim como aquele cego, Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta que só tem uma resposta, sim ou não? Só tem uma resposta, sim, né? Parece? Sim. Então por que Jesus fazia essas perguntas? Porque muitas vezes, como aquele homem estava acostumado. Ele estava acostumado com aquele contexto que ele estava inserido. Ele vivia naquela rotina. Ele estava acostumado a depender de pessoas. Ele estava acostumado a viver de uma forma em que ele não tinha responsabilidade. Ele estava em uma forma de que parece que o mundo estava devendo para ele, devido à sua debilidade, devido à sua forma. E esse homem, ele ser curado, ele tendo a sua necessidade atendida, haveria nele uma grande mudança. Ou seja, haveria algo que ele precisaria realmente mudar por completo. Ele não poderia mais estar naquela situação. Haveria uma grande necessidade de mudança. Às vezes nós somos condicionados pela nossa realidade atual.
a ponto muitas vezes de nem sequer considerar a possibilidade de mudança. A cura ou o sofrimento de uma necessidade efetuada por Deus muitas vezes representa abandonar nossos velhos hábitos. Ou seja, Deus nos tirou de uma maca, de um leito. Deus nos tirou de uma forma espiritual, para que eu e você, nós aprendêssemos que nós precisaríamos abandonar nossos velhos hábitos, o nosso velho estilo de vida. Ou seja, provarmos dessa transformação que Cristo nos oferece. Por isso que Jesus disse para ele assim: levante-se, pegue a sua maca e ande. A postura agora é outra, não é mais de ficar prostrado no chão. A luta dele agora era de pé. A partir daquele momento era lutar de pé. Esse homem, ele vivia na dependência de pessoas, na dependência de esmolas, talvez de ser sustentado. Porque quem gostaria, quem daria naquele tempo, que com a cultura que existia em Israel, alguém que tivesse debilidades? Eles eram deixados de lado. Diferente de hoje, claro que tem sistemas de governo que inserem as pessoas com algum tipo de deficiência no mercado. Não, eles não tinham isso. Não existia um plano para protegê-los, para sustentá-los, para supri-los. Então eles estavam em um nível, em um lugar de dependência de pessoas. Só que esse homem agora, ele é posto de pé, para não mais depender de pessoas, mas depender de Deus. A maca era o seu leito. A maca era a lembrança dos seus 38 anos. Então todas as vezes que ele olhasse, ou que até mesmo pudesse deitar por um momento naquela maca, ele se lembrava de onde Deus o tirou. Por isso Jesus disse para ele: pega a tua cama, pega o teu leito e leva. Pega a tua maca e leva junto. Às vezes eu e você, nós precisamos olhar para o nosso passado. De que forma? O que é o teu leito? De forma espiritual. Ou seja, o passado de onde Jesus nos tirou, nós precisamos olhar, porque muitas vezes nós esquecemos e somos ingratos. Esquecemos do que Deus fez na nossa vida. Esquecemos do que Deus fez na nossa família. Esquecemos o milagre que Ele faz a cada dia em nós. Olhar para o nosso passado, de onde Deus nos tirou, muitas vezes é olhar e pensar nas imoralidades que Ele nos livrou e nos tirou, dos vícios, das ilusões que nós tínhamos, de um conto de fada. Jesus pega e nos liberta e nos mostra que a vida é real. Olhar para trás, de onde Jesus nos tirou, muitas vezes é olhar para as doenças, as curas, aquelas doenças que foram curadas por Ele, seja depressão, seja ansiedade, síndrome do pânico, coisas na alma, libertação também, cura da solidão. Ele me insere, Ele é aquele que faz com que aquele que está solitário ande em comunidade. Como assim, pastor? Deixa eu te falar, Mateus não tinha ninguém que sentava à mesa com ele. Zaqueu não tinha ninguém, porque eles eram cobradores de impostos, eram publicanos. Jesus sentou com eles, e a mesa que Jesus senta, Ele coloca quem Ele quer. Ele traz os seus amigos. A mesa que Jesus senta, Ele traz os seus amigos. Às vezes também, o que Ele nos curou foi um complexo de inferioridade. Quantos de nós eram desacreditados de si?
olhavam para si e diziam: não, o fulano pode, mas eu não. O fulano consegue, mas eu não. O fulano tem capacidade, mas eu não. E foram curados. Porque capacidade nossa mesmo, nós temos muito pouca, ou quase nada. Mas Ele nos capacita, Ele nos dá toda a capacidade para aquilo que Ele quer de nós. Então olhe, talvez hoje você esteja murmurando e não vendo coisas acontecerem, mas quantas coisas Jesus já fez na tua vida. Jesus te tirou daquela maca, Jesus te tirou daquele leito. Quantos aqui foram curados, que às vezes até o médico já tinha dado sentença que não ia ficar bom? Quantos de nós, como eu, que a minha mãe, quando ela me teve, ou melhor, minha mãe quando era pequena, ela teve paralisia infantil. Eu estou falando isso há quantos anos atrás? Há 77 anos atrás. A minha mãe teve paralisia infantil, não tinha os recursos que temos hoje. A possibilidade dela ter morrido era muito grande, mas ela viveu. Quando eu fui nascer, a possibilidade dela me ter era difícil, e ela me teve também. Era uma gravidez de risco. Quantas pessoas, aqui a Camila com uma gravidez de risco, provou de um milagre. Então tem tantas coisas que Deus faz na nossa vida. Pare de olhar de uma forma que você não tem que ser grato. Pare de olhar para os problemas, para as necessidades de hoje. Olhe para aquele que resolve todas as coisas. Você tem uma necessidade, você tem um problema, mas saiba que você tem um grande Deus que resolve todos eles. Do 10 ao 14 agora. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Olha onde começou a perseguição de Jesus. Aqui, quando Jesus cura em um sábado. Era tradição dos fariseus colocarem a questão da cura essa como uma atividade de trabalho. Só que na lei não era considerado um trabalho, até porque Jesus cumpriu toda a lei. Se ele não tivesse cumprido toda a lei, não valeria. Ele desagradou os religiosos da época, os costumes e tradições dos fariseus. Só que aqui Jesus declara que o sofrimento do homem, desse homem, ele estava relacionado ao seu pecado. No entanto, isso não implica que todo sofrimento é resultado de transgressões pessoais. Não quer dizer que seja sempre assim. Ou seja, temos um exemplo bíblico. Quando aquele cego de nascença, ele nasce, há uma pergunta: quem pecou? Foram os pais ou foi ele mesmo? Jesus responde categoricamente e diz: isso é para que se manifeste a glória de Deus. Não foi um nem outro. Não foi originário pelo pecado. Então a expressão aqui que ele usa é coisa pior. Ou seja, não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Ou coisa pior, o que é isso? O que Jesus está falando? Ele refere-se a consequências que não são daqui, irmãos. São consequências eternas.
de todo aquele que se afasta de Deus. A cura física, ela nada mais é do que uma oportunidade para mim e para ti nessa noite refletirmos sobre a nossa vida espiritual, sobre as nossas escolhas que eu e você estamos fazendo. Pois Jesus, Ele nos chama a uma vida, não é um dia só, é uma vida, todos os dias uma vida de arrependimento e transformação. E assim Ele nos mostra que há coisas piores na vida do que uma enfermidade. Às vezes as pessoas se preocupam com uma enfermidade física. Claro que todo mundo quer ser curado. Eu também, se eu ficar doente, todo mundo quer. Não vamos mentir que não, claro, com certeza. Mas o mais importante que a cura no nosso físico é a cura da nossa alma, é a cura do nosso coração, é a certeza de salvação, é a certeza de intimidade com Ele. Para onde eu vou? Há coisas piores do que a enfermidade. Às vezes tem pessoas que no leito de morte, Jesus pode curar quem Ele quiser, irmãos. Deus pode fazer o milagre que Ele quiser. E quantas vezes num leito de morte a pessoa ela não é curada. Só que antes dela ser curada ali, antes daquele momento da sua morte, ou melhor, antes do momento da morte, Deus permite que muitas vezes ela seja alguém que realmente o reconhece como Salvador. Cumpriu. Só que eu e você temos uma baita dificuldade de entendermos que nós temos uma eternidade ainda para viver com Cristo. Não te apoie nessa vida que você vai durar de 75, 80, sei lá quantos anos. Não se apoie nessa vida. Tudo bem, viva com intensidade aqui, desfrute da vida, daquilo que é bom, mas saiba que a tua vida não termina aqui. Essa vida humana sim, mas depois Ele vai nos ressuscitar com o nosso corpo glorificado. Nos apresentaremos diante dEle para vivermos uma eternidade ao seu lado. Então as escolhas hoje refletem para o futuro. Então as decisões hoje, elas refletem para o amanhã. Você sabe que você é importante para alguém. Use dessa importância para fazer com que as pessoas busquem a Cristo. Use essa importância para mostrar que você é uma testemunha, que você entendeu que a tua vida aqui na terra ela é finita. E não gaste todo o seu tempo, toda a sua vida no seu trabalho, nas suas coisas. Eu sei que existem momentos e tempos que a gente precisa isso. Precisa ter um nível de renúncia para algumas coisas, para alcançar outras. Para muitas vezes conquistar algo que a gente está lutando para isso, para que a gente possa dar um melhor conforto para a nossa casa, família. Mas não pode parar por aí. Isso é por um tempo, até o momento que nós entendemos que isso não pode interferir. O meu primeiro chamado, o primeiro propósito que Deus tem, que é ter uma vida com Ele. Nos envolvemos tanto com tantas coisas que chegamos em casa, não temos nem orado mais, não temos mais nem lido a palavra. E aí você começa a enfraquecer, e a tua casa também. E o afastamento de Deus, ele só tem um lugar. Aqueles que se afastam de Deus voltam a viver sua velha vida, irmãos. A gente precisa atentar para essas verdades. Que nem tem um vídeo que circula na internet de uma menina, e ela começa falando, a pastora já falou isso. Ela colocou até no grupo da igreja: um dia você falta um culto, não tem nenhum problema. No outro domingo você falta o segundo culto. No terceiro chega alguém na tua casa, você não vai. Aí daqui a pouco você já deixa de ir e já não vai mais, e assim vai, e é outras coisas e tal. Eu não lembro como é que é, mas o sentido é esse. Muitas vezes a gente é irresponsável, irmãos, com a nossa vida. E eu estou falando em casa, oração, leitura. E o que a gente vai oferecer?
Se a gente não tiver intimidade com Cristo, o que a gente vai oferecer uns para os outros, irmãos? Somente coisas carnais, somente as coisas que o pecado que habita em nós oferece e potencializa. Tem um cardápio pronto aqui dentro. Não precisa fazer força, é só não buscar, não se submeter a Deus, é não viver uma vida com Ele, é não ter relacionamento no Espírito, que tudo que está aqui dentro começa a ganhar força. E isso não é religião, isso é cristianismo, irmãos. Não trate como religião as ferramentas espirituais que nos conduzem à vida eterna, que é a intimidade com Deus, a palavra, a oração, a vida com Ele. Versículos 15 e 16. O homem aqui foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Um momento crucial. Quando o homem é levado até os judeus, aqueles religiosos, e se mostra curado, começa a perseguição sobre a vida de Jesus. Eles viam as suas ações, a forma que Jesus agia no Shabat, que era o sábado. Eles olhavam e viam isso como uma violação das regras estabelecidas. Por quem? Por eles? Pelo costume. Agora, leia comigo Gênesis, capítulo 2, versos 2 e 3. Gênesis 2, 2, 3. Diz assim: no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Aqui ensina que Deus, Ele descansou no sétimo dia da criação. Então aqui os rabinos judeus, eles entendiam que o Senhor continuava sustentando o universo sem quebrar o sábado, ou o Shabat, como eles falam. E assim como Deus está acima de todas as regras do Shabat, Jesus também tinha essa autoridade. O problema é que os homens fizeram do sábado. Deus cria o sábado para o homem descansar, como símbolo de quê? De que um dia o homem precisa entender que ele também precisa descansar. Precisa descansar do seu serviço, do seu trabalho, do seu cansaço mental. E os homens colocaram isso como até algo para salvação. Hoje muitas denominações pregam o sábado como algo, um requisito, para que quem não guarda o sábado não vai ser salvo. E isso é profundamente lamentável, irmãos. Porque Jesus traz um ensino que Ele era o nosso descanso. O nosso descanso não é um dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta. O nosso descanso é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Versículos 17 e 18. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus se apresenta como o Filho unigênito, o Filho único de Deus. Ele afirma aqui não somente que tem uma comunhão íntima com o Pai, mas que também é semelhante a Ele em sua natureza.
E assim como Deus faz boas obras sem parar, e por si mesmo tem o direito de fazê-lo no sábado, o Filho faz o mesmo, já que se assemelha ao Pai. Versos 19 e 20. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente, preste atenção aqui, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Jesus, ao dizer que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, Ele reforça a sua unidade de ação com a vontade de Deus. Ou seja, Jesus agia de acordo com a vontade de Deus. Jesus agia e vivia em submissão ao Pai. Jesus, ele não agia de forma independente, ou o que deu na cabeça eu vou fazer, mas seguia o Pai naquilo que Ele lhe mostrava. Esse amor do Filho, esse amor do Pai ao Filho, o faz revelar tudo a Ele. Ou seja, o quanto Jesus o amava, Ele recebeu toda a revelação do Pai, para que Ele soubesse todo o seu plano, tudo o que Ele desejava. O Filho viveu obras ainda maiores que essa cura do paralítico. Qual foi? Jesus ressuscitou mortos, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou aquela menina. Agora, por que esse tema então, nessa noite? Tá o Pai, tá o Filho. Por que esse tema? Quem já ouviu esse ditado? Tá o pai, tá o filho. Ou tal mãe, tá a filha. Sim? Na maioria das vezes, a pessoa que diz isso, ela estava apontando um traço de caráter, ou semelhança e falha, ou até uma falha que um filho ou filha apresentaram. E que essa falha, ou até mesmo essa qualidade, ela teria herdado isso do seu pai ou da sua mãe. Aqui nós vemos que primeiro Jesus ele declara: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Após isso, agora ele diz: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Vamos lá. A Bíblia ela está cheia de exemplos do poder e também da força de Deus, sim ou não? Sim. E esses exemplos, eles são frequentemente chamados de milagres. Ou seja, o dinamis ou dunamis é a palavra grega para poder, força. E essa palavra ela é encontrada 118 vezes no Novo Testamento, geralmente em conjunto com a realização de milagres efetuados por Jesus. Preste atenção. Agora, quantas vezes você acha que a palavra dinamis ela é encontrada no Evangelho de João? Quantas você acha? Se você chutou 0, você acertou. Você estaria correto. Ou dinamis ou dunamis. Em todo o Evangelho de João,
Todos os 21 capítulos que ele contém, não há nenhuma menção dessa palavra. A palavra grega dinamai ou dunamai, que significa impotente, essa é a utilizada. Isso aqui para mim, lendo e estudando, foi uma novidade, que eu nunca tinha identificado essa diferença. Quando Jesus, ele está se referindo a fazer o que o Pai, o que vê o Pai fazer, ele está dizendo que ele era alguém impotente, no sentido de fazer a sua própria vontade. Ele tinha que fazer a vontade do seu Pai. Olha que legal isso. Aqui mostra o 100% homem de Jesus, que quando ele vem à terra, ele abre mão da sua glória, dos seus poderes, e ele vive como homem comum. Aqui mostra realmente que Jesus era 100% homem. Agora, uma pergunta para ti: você já se sentiu impotente para agradar a Deus? Você já se sentiu impotente para servir a Deus? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Claro que sim. Senão eu e você estaríamos e seríamos melhores que o Jesus que habitou em forma corpórea. Se Jesus, ele foi impotente de fazer a sua vontade, ele teve que fazer a vontade do Pai, através do quê? Do seu relacionamento, da sua intimidade. A cura, o poder vinha através do poder de Deus. Como seres humanos, nós somos todos impotentes para fazer a vontade de Deus e a obra de Deus, por nossa própria capacitação. Discordar dessa afirmação seria se considerar maior e melhor do que o Senhor Jesus Cristo. Ele era um homem perfeito e sem pecado, mas ainda assim era um homem. Por isso o sacrifício de Jesus, ele tem valor, porque ele precisava ser homem, ele precisava vencer toda a lei, cumprir toda a lei, para que o sacrifício fosse válido. Então se ele fosse e vivesse com o poder de Deus, seria fácil. Não, como é que as pessoas iam dizer, pô, mas não vale, né? Como Deus, ele cumpriu. Ele não tinha natureza humana, não, ele tinha natureza humana. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele cansava, ele tinha vontades. Só que Jesus era um homem, e o seu sacrifício tem valor, porque através de um relacionamento com o Pai, ele viveu uma vida em poder. Por que eu e você perdemos todos os dias? Por que eu e você naufragamos? Por que você e eu caímos nas mesmas coisas? Porque eu e você não temos intimidade necessária para suportar as nossas vontades. Muitas vezes não buscamos Ele como deveríamos, não temos intimidade. Ontem nós conversávamos aqui e falávamos, quantos de nós não leem Bíblia e como é que vai renovar a mente, irmãos? Pare de viver uma utopia, pare de brincar com a vida cristã. Sem leitura de palavra, sem renovo de mente, não tem como se manter com uma mente realmente que não está na forma desse mundo. Por que as coisas estão vindo boca abaixo e a igreja está aceitando? Porque a igreja muitas vezes não está renovando seu entendimento, não oferece um culto racional. Para muitos isso aqui, muitas vezes uma palavra como essa é um culto frio. Aqui você pode ser frio, que você precisa ser quente é no dia a dia, na tua casa, na tua família, lá no meio, onde todo mundo está no pecado, e você diz, eu não. Não é um grito que te define, não um rodopio, não um arrepio. O
que nos define é ter um culto racional, que a gente entenda a palavra e a gente se responsabilize e saia daqui praticando. Sabe, é chocante o tempo que a gente está vivendo, a apostasia, a fraqueza, a letargia espiritual, o desânimo. Por quê? Comece a te responsabilizar e ler a Bíblia todos os dias e orar. Eu te garanto que a tua vida muda. Eu te garanto que o desânimo vai embora, que o teu olhar volta a ser para Cristo e não para as pessoas, e não para aquilo que está dando errado. Só que para isso, a nossa carne ela é fraca. Para quê? Para buscar as coisas do Espírito, para se render às práticas espirituais. A nossa carne é muito fraca. Mas para o pecado, irmãos, para o pecado a nossa carne ela é bem forte. Não precisa muito. Em Hebreus 10:7 diz assim: então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para trazer, ou melhor, para fazer a tua vontade, ó Deus. Está se referindo a Jesus. João 17:4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Então Jesus veio à terra para fazer o que o Pai queria que fosse feito. Ele olhava para o Pai e viu o Pai curando. Jesus ia lá e curava através do poder de Deus. Jesus via o Pai amando, ele ia lá e amava. E eu e você? A gente vê Jesus perdoando e a gente perdoa? A gente vê Jesus buscando a Deus em oração e a gente ora? A gente vê Jesus estudando, sabendo, quando pequeno, ele ficava aos pés daqueles que eram mestres, aprendendo, ouvindo, conhecendo as Escrituras. E será que eu e você fizemos? Será que eu e você temos misericórdia como Jesus tem misericórdia? Será que antes de olhar e culpar tudo e a todos, a gente não assume a culpa, irmãos? Está na hora. Que esse seja o nosso desejo, o nosso objetivo de vida, realizar a obra que Deus deu a cada um de nós para fazer. Quando nós olhamos para o que Jesus diz, Ele demonstra a sua total dependência a Deus. Os nossos diálogos, as nossas conversas, aquilo que nós falamos uns para os outros dentro de casa, nós revelamos que nós não dependemos dEle. Traçamos planos, estabelecemos metas, sonhos, fazemos a nossa agenda, e se der tempo, nós colocamos fazer a vontade dEle. Como que o Senhor Jesus passou o tempo dele aqui nessa terra? Encontramos inúmeros relatos de que Jesus passou o seu tempo aqui na terra, muitas vezes buscando ao Pai em oração, e também estudando as Escrituras, como eu falei aqui. Ele também passou muito tempo ensinando os apóstolos, testemunhando aos perdidos e atendendo assim as necessidades das pessoas. Ele fez todas essas coisas porque era isso que o Pai queria que ele fizesse, e era isso que o Pai tinha dado capacidade para ele fazer. Ei, deixa eu te falar, Jesus está te dando e me dando capacidade, e o que nós temos feito?
Só que Jesus encontrava alegria e satisfação pessoal em servir, em fazer a vontade do Pai. E eu e você? O grande problema, irmãos, é que eu e você estamos fazendo muitas vezes obras que não vemos o Pai fazer, que não temos exemplo de que o Pai faça desse jeito, e nós estamos continuando. Fazemos coisas sem o Pai. Quando que isso acontece, pastor? Quando estamos fazendo fora da sua direção e também da sua palavra. Até mesmo a oração, irmãos. Sabe? Nós precisamos aprender a orar. Como assim? Não, eu já sei, pastor. Eu oro por todo mundo, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida da minha família, eu oro pelas coisas aí, as necessidades, eu também oro por isso. Só que muitas vezes nós precisamos entender que quando vamos à oração, nós não devemos orar querendo arrancar algo de Deus, mas que Deus arranque o que não presta de nós, irmãos. Qual a tua vontade? Qual a tua vontade? O que tu quer de mim? O que tu quer do meu marido? O que tu quer da minha esposa? O que tu quer da minha família? O que tu quer para mim no ministério? O que tu quer para mim na obra de Deus? Nós oramos não para que Deus saiba a nossa vontade, porque Ele já sabe. Ele é Deus. Antes mesmo de eu orar, Ele já sabe o que eu já desejei. Mas eu vou à oração para que eu conheça a vontade dEle. Está entendendo como muda? Devemos buscar orar com o intuito de conhecermos a sua vontade, e não para que seja feita a minha. E ele diz assim: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz. Isso mostra um nível total de dependência. Quando você toma decisões, você ora e espera uma resposta, ou você só simplesmente decide? Semana que vem nós vamos falar um pouco mais de oração. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Agora, o que eu quero deixar nessa noite, que assim como Jesus, Ele era tal pai, tal filho, seja você e eu, que nós como filhos sejamos como o Pai, que venhamos a carregar a mesma alegria, que venhamos a carregar o mesmo coração desejoso, um coração realmente ensinável, que venhamos realmente a ter como Jesus tinha, não tinha problema com andar com ninguém, que tinha um coração aberto a relacionamentos. Que a gente possa ter isso, que a gente possa, quem já tem, não perder isso, cultivar, manter isso, ampliar isso, mas que cada um de nós aqui, você possa olhar para mim e eu olhar para você, e possamos enxergar você fazendo o que o Pai faz. Não adianta você falar, não adianta eu falar, não adianta eu vir aqui pregar para vocês aqui e dizer que nós temos que fazer e eu sair daqui e não fazer. A Bíblia ela não é um manual somente de informações, mas é de obrigações também, e de decisões a serem tomadas e responsabilidades a serem assumidas. E é para isso que nós estamos aqui.
mais uma noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.